Abra, por favor, o seu evangelho na carta aos Filipenses, no capítulo de número 2. Filipenses 2, nós vamos ler aqui o versículo de número 3. E hoje iremos falar acerca dos inimigos da mente, desta série de 3 mensagens acerca desse assunto. Falamos da lealdade dividida no primeiro domingo, falamos também dos inimigos da mente que são silenciosos e destrutivos no domingo que passou, e hoje nós vamos falar de um inimigo tão perigoso quanto os que já falamos, que é um sentimento, uma propensão natural que o ser humano se inclina a ter, a sentir, a se comportar, porém é um pecado. E hoje nós vamos falar do egoísmo, que é um grande inimigo nosso, é um grande inimigo da nossa mente. Depõe contra nós, combate contra nós, nos destrói. Filipenses 2, versículo 3. Quem achou, diga amém. Está escrito assim, pessoal: nada façais por contenda, ou seja, por disputa, por briga, ou por vanglória, ou seja, para a sua glória, para a sua exaltação, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quantos creem nessa palavra? Diga glória a Deus. Você crê que o Espírito de Deus tem uma palavra para falar conosco através dessa palavra? Então, eu vou ler o versículo 3 e você que está comigo nessa manhã, lê após mim em bom tom e alta voz. Vamos lá? Todos juntos, digam: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Você crê nessa palavra? Então eu vou pedir para você desocupar as mãos e dar para a palavra de Deus uma linda e poderosa salva de palmas nessa manhã. Você que está me ouvindo neste programa de rádio e você que está me assistindo agora pela internet, una-se, junte-se a nós aqui em Porto Alegre e glorifiquem a Deus conosco. Vamos exaltar aquele que vive e que reina. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra vai ser ministrada, que o homem diminua e que o Senhor cresça. Remove os impedimentos e tudo que atrapalha. Envia a Tua palavra agora, nessa hora, com poder e autoridade, e que essa palavra vá, percorra toda a terra e prospere, cumprindo o propósito para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Podeis se sentar, por favor. Muito bem. Amados, o egoísmo é uma característica do ser humano, onde a pessoa busca exclusivamente a sua felicidade e satisfação pessoal. E mais que um sentimento ou uma característica da personalidade de alguém, o egoísmo, segundo a Bíblia nos alerta, é um pecado e nos faz mergulhar muitas vezes em um caminho ou em um buraco sem volta. Para o egoísta, se ele estiver bem, ainda que todos os que estão à sua volta
estejam mal, isso é o que importa. Para o egoísta, se ele estiver bem, ainda que os próprios familiares não estejam, para ele isso é o que importa. Para o egoísta, o que mais vale é a vida dele. Se ele tem, se ele está satisfeito, se ele está realizado, se ele possui, se ele chegou, se ele alcançou, independente de pessoas próximas não estiverem junto a ele ou não estiverem chegado como ele chegou, ou seja, não estiverem bem como ele está, ele não se importa com isso, porque ele se importa único e exclusivamente com ele. E não é unicamente uma característica da pessoa, não, é porque ele sempre foi assim, desde a infância. Não, é porque é algo dele, não há o que questionar, é da pessoa. Não, não é isso. O egoísmo é um pecado, carregado de muitos outros. Para que uma pessoa se torne egoísta, a primeira coisa, ela tem que ser também uma pessoa gananciosa. Mas não a ganância benéfica, a ganância que faz bem. Porque ter ganância, ou ter um certo limite de ambição, faz bem para a pessoa. Mas eu me refiro à ambição e à ganância que prejudica. Aquela que faz com que a pessoa pise nos outros. Não meça esforços para ser quem quer ser ou chegar aonde quer chegar. A ganância que faz com que a pessoa até prejudique as outras para chegar aonde quer chegar. O ganancioso é egoísta. Aqui em Lucas, no capítulo 12, vamos começar a passear na palavra de Deus. Jesus, ele contou algo que é muito importante para que nós venhamos analisar. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 12, né? Eu vou ler com você a partir do versículo 15, na parábola do rico insensato, onde Jesus disse assim, Lucas 12, 15, tá? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade, a propriedade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Perceba que em nenhum momento esse homem esboça o desejo ou a vontade de, no mínimo, dividir um pouco, compartilhar um pouco daquilo que ele tinha. Porque quanto mais ganância se tem, mais o egoísmo aflora. Quanto mais a pessoa propõe a ganância para ter aquilo que quer, mais o egoísmo toma conta dela. Em nenhum momento esse homem esboçou a ideia de dividir uma pequena parte de tudo que ele conquistou com aqueles que nada tinham. Mas, pastor, parece uma coisa um tanto difícil de engolir. Você trabalhar duro a vida inteira, por exemplo, você que trabalha
desde a adolescência. Tem pessoas aqui que começaram a trabalhar cedo, 13, 14 anos. É ou não é? Em uma época que até mesmo era permitido, hoje não mais. Mas tem pessoas aqui que já trabalham aí há mais de 30 anos, quem sabe 40 anos. Tem pessoas que inclusive se aposentaram e continuam trabalhando. Não porque são gananciosos, pelo menos espero que não. Não porque são ambiciosos e têm a sede de possuir mais e mais. Porque querem sim sempre ter o melhor, dar uma vida melhor para os seus filhos, colaborar também com a criação dos seus netos, apoiar, ajudar, incentivar, ser aquela pessoa que vai alavancar toda uma família. Porque tem gente que pensa assim, trabalha para fazer da família uma família próspera e feliz. E às vezes é difícil a pessoa entender que depois de ter alcançado tanto, com seu suor, com seu esforço, essa pessoa tem que dividir um pouco do que ela conquistou com aqueles que nada têm. Que a Bíblia diz que ela tem que pensar em ajudar os que nada têm. Que a Bíblia ensina que melhor coisa é dar do que propriamente receber. O egoísta nunca vai se permitir exercer essa palavra. Melhor coisa é dar do que receber. O egoísta nunca vai conseguir dividir, ainda que seja um pouco daquilo que ele tem. O egoísta jamais vai abrir mão de algo que ele conquistou com tanto esforço, com suor derramado, talvez com pessoas que não esboçaram nem 10% de tudo que essa pessoa já fez na vida para ter o que ela hoje tem. Ainda assim, a Bíblia diz e nos ensina, e o próprio Cristo nos ensina, que assim temos que fazer. Quem está compreendendo, diga amém. E isso é uma coisa que fica aqui, depondo contra nós, combatendo contra nós, nos autodestruindo. Eu quero que você vá refletindo enquanto a palavra vai sendo ministrada. E se o Espírito Santo começou a te constranger, permita com que ele te constranja ainda mais, porque só é assim que a gente verdadeiramente muda, que a gente verdadeiramente se transforma, que o Espírito Santo trabalha em nosso favor. Amém? Citando o exemplo de Ananias e Safira, lembra desse casal? Atos capítulo 5. Um dia eles foram em um culto ministrado pelo apóstolo Pedro. Pedro se tornou um grande pregador, pessoal. Pedro não era persuasivo não, tá? Pedro tinha o Espírito Santo. E a maior prova disso é que em uma só pregação, Pedro ganhou e batizou praticamente 3.000 pessoas. E um dia, Pedro estava pregando, e não com técnica, e não com poder persuasivo, o Espírito Santo lhe deu uma palavra, que fez com que pessoas vendessem suas propriedades, e dessem de oferta. Veja, Atos, capítulo 4, primeiro, pessoal, versículo de número 32. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Diga comigo, não havia entre eles necessitado algum. Por quê, gente?
Porque não havia egoísmo no meio da igreja. Amém? Não havia egoísmo no meio da igreja. Havia um só Espírito. Quem tinha muito, compartilhava, dividia com quem tinha pouco. Versículo de número 34, parte B, continuação. Porque todos os que possuíam herdades, propriedades ou casas, vendendo-as, traziam o preço dos que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém, gente? Para uma pessoa vender uma propriedade sua e levar à igreja, essa pessoa ela não tem nenhum pingo de egoísmo no seu coração, de ganância, ou de ambição, ou de avareza, que é a sede, que é o desejo de possuir mais. Entenda, em nenhum momento eu estou dizendo que você tem que trabalhar para os outros. Em nenhum momento eu estou dizendo que você tem que pegar o que é seu e sair distribuindo de qualquer modo. O que o Espírito Santo, que a palavra está nos ensinando, é a importância de não permitir que o egoísmo tome conta da nossa mente, por consequência do nosso coração, e que dentro das nossas condições e possibilidades, ou seja, até onde a nossa mão alcança, não adianta ficar de ponta de pé, eu acho que você entende o que eu quero dizer, é até onde a mão alcança, você dividir um pouco daquilo que Deus te deu. Quem está entendendo, diga amém. Versículo de número 1 do capítulo 5. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade, fez conforme o Barnabé, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a quem, pessoal? Mas a Deus. Amém? Ouvindo ali as pregações do apóstolo Pedro e o que os demais estavam fazendo, e principalmente o que Barnabé havia feito, Ananias pensou: vou fazer igual. Vou vender uma das nossas propriedades, Safira, e vou dar de oferta. O irmão Barnabé fez, eu vou fazer também. Será que ele fez porque ele queria dividir? Porque ele queria ajudar? Porque ele queria apoiar? Porque ele tinha um coração solidário? Ou ele quis fazer para aparecer? Que também é uma coisa que devemos destacar, né? Tem gente que faz para aparecer. Depois das redes sociais, mais ainda. Alguns vão dizer: não, pastor, é para divulgar o trabalho. Tá, me engana que eu gosto. É para divulgar o trabalho, é para todo mundo fazer o mesmo. Tá bom, me engana que eu gosto. A grande maioria é para mostrar que está fazendo, para aparecer. É para dizer que está ajudando. Olha o que eu disse, grande maioria, não disse todos, porque sempre há as minorias e as exceções. Eu sei que tem gente que realmente faz de coração e faz realmente para que os outros vejam, para estimular as demais para fazerem também. Mas muitos fazem para serem vistos. O que fizer a mão direita não veja a... Amém ou não amém? Precisa o mundo inteiro saber? Precisa muitas vezes entrar na casa da pessoa e mostrar
a vida miserável que a pessoa vive para postar um vídeo, uma foto na rede social para dizer que fez alguma coisa? Por que não fazer apenas para os que estão ali ficarem sabendo e para Deus ficar sabendo? Tem que mostrar a desgraça, tem que mostrar a miséria, tem que mostrar a humilhação para dizer que fez, para dizer que faz? Não, não precisa. Porque o importante é fazer e é saber que Deus está vendo que a pessoa fez. Amém, pessoal? Amém ou não amém? Só que ele era egoísta e avarento, o Ananias. E a mulher dele também era, e você vai entender por quê. Quando eles venderam lá, digamos que foi a casa, uma casa, ou um terreno, não sei. A Bíblia diz que era uma propriedade. E eles viram o valor, eles pensaram, é muita coisa para levar lá na igreja do apóstolo Pedro. E aí o Ananias pensou, ninguém sabe qual é o preço que nós vendemos, vamos dizer que foi por esse aqui e está tudo certo. Combinado, mulher? Combinado. Aí o Ananias foi na igreja nesse dia aqui, você está percebendo que eu estou ilustrando, né? Que eu estou fazendo aqui uma parábola, uma ilustração. O Ananias foi no primeiro culto, veio no culto das 8 da manhã, né? Veio no culto da manhã às 8 horas. Acabou o culto, o apóstolo Pedro viu que na hora da oferta ele colocou ali o valor, na arca, né? Digamos assim. Só que o Espírito Santo já tinha falado para ele que o Ananias tinha vendido a casa e não tinha doado, como disse que ia doar o valor integral da casa, só colocou parte. E já foi direto, Ananias, por que você mentiu para o Espírito Santo? Ele não disse, por que você mentiu para mim? Não, ele disse, por que você mentiu para o Espírito Santo? A casa não era tua, a propriedade não era tua, alguém te pediu? Não. Se você tivesse ficado com a casa, ou seja, não vendido a casa ficava em seu poder, em sua posse. E se você não tivesse prometido a Deus, mesmo que tu tivesse vendido, o dinheiro é teu. E aí, no finalzinho do versículo 4, você deve ter percebido como o apóstolo Pedro falou para ele. Eu vou ler de novo, ó. Não mentiste aos homens, mas a quem, pessoal? E o que foi que aconteceu com ele? E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Diga comigo, morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levando-se os jovens, cobriram o morto e transportando-o para fora o sepultaram. Amém? Passou um tempo ali, um período de 3 horas, a Safira foi lá na igreja, né? Digamos que ela foi na reunião das 15. Digamos que ela foi para o segundo culto do dia. Talvez ficou preocupado, o marido não voltou para casa, né? E ela vai ter a chance de falar a verdade, mas o egoísmo dela vai fazer com que ela venha mentir também, ó. Versículo 7. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse o quê? Sim, portanto. Veja que Pedro deu uma chance para ela, quem concorda? Porque ele poderia ter contado, olha, teu marido mentiu acerca da venda da propriedade, e como ele mentiu para Deus, Deus o matou, ele está morto ali, ó. Leva o corpo do teu marido, vai velar o teu marido e enterra teu marido. Pedro poderia ter feito isso, sim ou não, pessoal? Mas Pedro deu uma chance para ela. Pedro disse assim, Safira, teu marido disse que vocês venderam a casa por tal preço. Foi por esse preço mesmo que vocês venderam? E ela disse, sim, apóstolo Pedro, foi por esse preço. Porque foi isso que eles tinham combinado. 2 ambiciosos, gananciosos, egoístas. Aí olha o que diz o versículo 9. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós
vos concertastes, ou seja, acertaram, combinaram, para tentar, para provar o Espírito do Senhor. Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, porque Pedro mandou sepultá-lo, né? E também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Amém? E a misericórdia. Morreram os dois, pessoal. Diga: longe de mim tal coisa. Ainda bem que Deus não faz mais assim, né, pessoal? Senão muita gente teria morrido, viu, já. Porque o povo promete um monte de coisa para Deus, né? Eu vou ajudar quem precisa, eu vou ajudar os pobres, eu vou ajudar a igreja, quando isso sair eu vou fazer tal para a casa de Deus, eu vou fazer tal para aquela instituição não governamental que tem lá perto da minha casa, tão necessitada, tão sofrida. Eu posso ajudar. Quando eu receber tal dinheiro, eu vou lá separar o meu dízimo, a minha oferta, e eu vou ajudar também aquela pessoa, aquele fulano. Quando é na hora, o egoísmo fala mais alto. Eu conquistei com tanto empenho, com tanto esforço. Só Deus e eu sei o quanto que eu empreguei dedicação, esforço, noites mal dormidas e noites sem dormir, trabalho duro, tanto de sapo que eu engoli, o tanto de humilhação que eu passei, para chegar onde cheguei, para ter o que eu tenho, para ser quem eu sou. Aí simplesmente eu vou pegar o que é meu e vou dividir. Não vou dividir. Não vou dividir, é meu, eu conquistei, eu ganhei, é meu, não vou dividir. Gente, parece uma coisa muito boa e até justa. Sim ou não? É justo? Humanamente falando, é justo, né? Porque afinal de contas foi você que ganhou, foi você que conquistou. É difícil você querer abrir mão do que é seu e que você conquistou com tanto empenho. Mas Jesus disse: tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estive nu e me vestiste. Senti frio e vocês me aqueceram. Quando, Senhor, quando que fizemos isso? Quando ajudaram a um dos meus pequeninos. Amém? E sabe quando é que Jesus fala isso? Quando ele diz que lá no reino dos céus as ovelhas estarão à direita, e ele chama as ovelhas de benditos de meu Pai, e os que estarão à direita são justamente os que fizeram isso, que nós acabamos de falar juntos aqui. Mas pastor, a salvação não é pelas obras, é pela fé. Mas é como eu falo aqui na igreja sempre: quem tem a graça de Deus na sua vida, não tem espaço para egoísmo, para ganância, para avareza. Pratica tais obras. A salvação é pela graça, mediante a fé, quem crê. Mas quem tem a graça de Deus e tem fé em Deus, pratica tais obras. Amém, gente? Deus tem muito mais para te dar. O que você vai dar para a obra de Deus, o que você vai dar para quem precisa, é muito pouco comparado ao que Deus já te deu, e principalmente comparado a tudo aquilo que Ele vai te dar. Tu vai dar com uma mão e na hora de receber, estende as duas, porque uma só não poderá comportar o que Deus tem para fazer na sua vida. Não deixa o egoísmo te dominar. Oh glória!